Olá a todos, tudo bem? Agora nós consertamos aqui o nosso som. Nós estamos iniciando essa aula, essa live, juntamente com a nutricionista convidada, Micheline Pires. Ela é nutricionista, especialista em terapia nutricional, principalmente para pacientes oncológicos, pacientes cirúrgicos. E ela está aqui, gentilmente, transmitindo essas suas experiências para os alunos da Unilago, especialmente os alunos do quinto, do sexto, do sétimo períodos, os alunos da Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica, para todos os outros alunos que estão assistindo, para o público em geral, para os pacientes, para os familiares, para todo mundo que tem interesse em conhecer um pouquinho a respeito sobre a terapia nutricional em pacientes cirúrgicos, pacientes no pré-operatório, pacientes no pós-operatório e para os pacientes oncológicos. Micheline, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, que gentilmente nos atendeu. E sinta-se à vontade e passe um pouquinho das suas experiências, das suas informações para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Osvaldo, muito obrigada pelo convite, né, ao Unilago, ao Instituto do Câncer de Rio Preto, muito obrigada pelo convite, né. Então, vamos começar falando a respeito do preparo metabólico e nutricional em cirurgia. Para se falar em preparo nutricional e metabólico, é muito importante a gente saber diferenciar, né, essas duas condições. Então, o preparo nutricional, ele visa melhorar a condição nutricional a sua evacuação, e também para aqueles pacientes que têm um comprometimento nutricional em relação à massa magra. Muitos pacientes são classificados pelo índice de massa corporal com quadro de sobrepeso e obesidade, mas quando a gente vai fazer uma avaliação detalhada, esse paciente encontra, né, algum risco nutricional ou mesmo algum déficit nutricional em relação à massa magra, e isso tem impacto no estado nutricional. E o preparo metabólico, né, ele visa minimizar as alterações metabólicas decorrentes da agressão cirúrgica, em resposta, né, orgânica ao trauma. Então, esse preparo metabólico não se refere somente para aqueles pacientes que apresentam algum grau de desnutrição, de massa muscular, ou mesmo que não apresentam algum comprometimento alimentar. Mas ele visa também, ele é importante para aqueles pacientes que visam minimizar a resposta inflamatória, imunológica, metabólica e endócrina, que vai acontecer no processo cirúrgico. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o preparo nutricional desses pacientes. A gente sabe, né, que a desnutrição perioperatória, ela é amplamente subdiagnosticada e não tratada. Então, muitas das vezes, esse paciente que vai ser submetido a um processo cirúrgico, e um médico ou cirurgião, ou mesmo alguém, né, algum profissional de saúde, não avalia se esse paciente encontra-se com algum risco nutricional que pode comprometer o sucesso da sua cirurgia. A gente sabe que de 24% a 65% dos pacientes que são submetidos à cirurgia, eles apresentam hoje algum risco nutricional significativo. Isso é mais acentuado em se tratando de pacientes oncológicos. A esse respeito, desses 24% a 65% que apresentam algum risco nutricional, quando a gente pensa que esses pacientes chegam, né, no âmbito hospitalar, somente 3% a 7% desses pacientes têm um diagnóstico nutricional e recebem uma terapia nutricional preconizada em se tratando de paciente cirúrgico. Então, é um paciente, muitas das vezes, que ele é subdiagnosticado, maltratado em relação ao processo nutricional.
E a gente sabe que toda essa questão nutricional, tanto de desnutrição, aquele paciente que a gente olha para ele e consegue enxergar que visivelmente ele apresenta algum déficit nutricional, ou mesmo aquele paciente que apresenta, né, dificuldades para se alimentar e vem apresentando perda de peso, e mesmo aqueles pacientes com caquexia, que é um grau mais elevado de desnutrição, onde a gente já não consegue recuperar esses pacientes, tudo isso pode favorecer complicações no pós-operatório desse paciente. E mesmo aqueles pacientes que não apresentam nenhum desses sintomas, nenhuma perda de peso, não apresentam quadro de desnutrição, de emagrecimento, e apresentam uma alimentação adequada, mesmo esses pacientes precisam ser avaliados, porque ele pode estar apresentando algum grau de sarcopenia. O que seria essa sarcopenia? Uma perda de massa muscular e perda de função, né, com a idade, perda de força muscular. Depois dos 50 anos, a gente é normal o ser humano apresentar perda de massa muscular, e tudo isso vai contribuir para que esse paciente evolua com complicações no pós-cirúrgico. Então, esses pacientes com quadro de desnutrição, sarcopenia, caquexia, eles vão apresentar maior complicações cirúrgicas. O que seria isso, né, Micheline? Seria um aumento das taxas de infecção, porque esse paciente vai diminuir, vai ter uma imunidade reduzida. Além disso, ele pode apresentar também infecções secundárias à exposição ao âmbito hospitalar, como aumento das taxas de pneumonia, ou dentre outras infecções. Tá? Esse paciente vai ter uma dificuldade de cicatrização, porque muitas das vezes ele não tem nutrientes que favoreçam a cicatrização da ferida operatória. Esses pacientes muitas das vezes vão receber alta, né, do serviço de saúde, mas podem ser readmitidos em até 30 dias em decorrência dessas complicações cirúrgicas e, consequentemente, esse paciente vai ter um aumento, então, do tempo de permanência hospitalar, aumento dos custos hospitalares, a qualidade de vida desse doente vai ser reduzida e até mesmo esse paciente vai ter maiores chances de desenvolver um quadro de mortalidade, evoluir para óbito. Então, essa avaliação nutricional no pré-operatório, esse acompanhamento durante todo esse processo cirúrgico é muito importante para que esse paciente receba nutrientes adequados, para que ele evolua com menores taxas de complicação e maior sucesso da sua cirurgia. Então, nessa foto, a gente tem, né, uma cicatriz de uma ferida operatória, onde tem uma certa dificuldade aqui de cicatrização dessa ferida operatória, por esse paciente encontrar-se com um quadro de desnutrição, de déficits nutricionais. Então, quando esse paciente chega para o cirurgião, o ideal é sempre que esse cirurgião faça o rastreio nutricional desse paciente, se foi programado uma cirurgia para esse doente. Então, como que eu faço isso, né? São 4 passos para avaliar se esse paciente encontra-se ou não em risco nutricional. Então, primeiramente, esse paciente vai ser avaliado pelo índice de massa corporal, né, onde a gente pega o peso do paciente, divide pela altura ao quadrado 2 vezes. Se esse índice de massa corporal tiver apresentado 8,5 e esse paciente for menor de 65 anos, ele já é positivo, ele encontra-se em risco nutricional, e se esse índice de massa corporal for menor que 20, para aqueles pacientes maiores de 65 anos, também apresenta algum risco nutricional. Além disso, se esse paciente estiver apresentando uma perda de peso maior ou igual a 10% em 6 meses, ou uma ingestão alimentar menor que 50% na última semana, ou uma albumina menor que 3, esse paciente encontra-se em risco nutricional e precisa de uma avaliação nutricional mais detalhada e uma intervenção nutricional. Então, esse paciente é encaminhado para o nutricionista e a gente faz a orientação adequada para esse paciente. Porém, se esse paciente não é negativo para qualquer uma dessas respostas, mas ele vai ser submetido a uma cirurgia de médio ou grande porte, esse paciente também encontra-se em comprometimento nutricional, então ele apresenta um risco nutricional e ele precisa também passar pelos cuidados. Aqui no Instituto do Câncer de Rio Preto, no INCA Rio Preto, a gente segue esse protocolo, tá, onde o cirurgião faz essa triagem e encaminha o paciente para os cuidados nutricionais. Ao chegar na nutricionista, a gente faz uma avaliação completa desse paciente, avaliando a questão antropométrica, fazendo a medição do peso, da altura desse paciente, calculando o índice de massa corporal, aplicando avaliações subjetivas
globais nesse paciente, onde a gente consegue avaliar perda de peso, ingestão alimentar, sintomatologia da doença, perda de funcionalidade e outros quesitos relacionados à avaliação nutricional. Avaliamos também os exames bioquímicos, padrões dietéticos, exames físicos, porém, toda essa avaliação está fracamente associada a estimativas de composição corporal. É importante eu associar a essa avaliação alguma estimativa de composição corporal. No INCA Rio Preto, a gente utiliza a antropometria, medição da circunferência do braço, da panturrilha, e a estimativa de gordura corporal através das dobras cutâneas tricipitais e bicipitais. Existem métodos de avaliação de composição corporal mais avançados, mais sofisticados, como ultrassonografia, bioimpedância elétrica, DEXA, ressonância magnética e tomografia, mas a própria antropometria, um método simples de avaliação nutricional, a gente consegue verificar as reservas, né, musculares e reservas de tecido adiposo desses pacientes. É muito importante avaliar essa reserva corporal, né, desses pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, porque eu tenho um exemplo aqui de vocês de uma tomografia de um paciente com câncer de pulmão, não pequenas células, estadio 4, e a diferença das imagens de tomografia é em relação a 10 meses. Então, em ambas as imagens, esse paciente apresentava um índice de massa corporal de 30,7. Porém, quando a gente vai detalhadamente como encontra-se, né, a composição corporal desse paciente, a gente observa que a área muscular desse paciente passou de 172,5 centímetros quadrados para 86,5 em 10 meses. Então, e houve também um aumento, né, da área de gordura de 452 para 566. Então, se esse cirurgião, esse médico, ficasse só em torno do índice de massa corporal, classificando esse paciente aqui, que tem um índice de massa corporal de 30,7, classificando esse paciente com quadro de obesidade, muito provavelmente esse paciente não seria encaminhado para o nutricionista. Porém, essa perda de área muscular desse paciente consegue classificar ele com um quadro de sarcopenia. E nós, nutricionistas, conseguimos identificar isso, né, em consulta nutricional com esse paciente e tratar essa sarcopenia no pré-cirúrgico desse paciente. Nessa outra imagem, a gente também tem paciente, né, um paciente que tem um índice de massa corporal de 40, outro com índice de massa corporal de 28, então aquele é classificado, né, no de 40 com um quadro de obesidade e obesidade mórbida. Com o índice de massa corporal de 28, ele é classificado com quadro de sobrepeso, e com o índice de massa corporal de 15,3, ele é classificado com quadro de desnutrição grave. Porém, quando a gente vai avaliar a quantidade de massa muscular, de área muscular desse paciente, a gente espera que esse paciente que tem um índice de massa corporal de 40 tenha uma quantidade, uma reserva muscular muito maior do que esse paciente de 15. Porém, para nossa surpresa, esse paciente que tem um índice de massa corporal de 40, ele tem uma área muscular de 33,7, e já esse paciente desnutrido com índice de massa corporal de 15,3, ele tem uma área muscular de 58,3. Então, quase o dobro daquele paciente que foi classificado com quadro de obesidade. Então, é muito importante não só ver o índice de massa corporal, como também questionar toda aquela parte que eu falei para vocês em relação a ingestão alimentar, a perda de peso, ou mesmo se ele for submetido a um quadro, né, a uma cirurgia de grande, médio, de grande porte, ou ainda se a albumina encontrar-se menor que 3, ele precisa passar pelos cuidados nutricionais. Então, aqui no Instituto do Câncer, né, de Rio Preto, a gente avalia o índice a gente avalia o risco nutricional desse paciente. Então, o cirurgião avalia se esse paciente encontra-se ou não em risco nutricional, encaminha esse paciente para os cuidados nutricionais, e aí, chegando no nutricionista, a gente faz uma avaliação nutricional completa, assim como eu descrevi para vocês, tá? Se eu detecto que esse paciente encontra-se com quadro de desnutrição, a gente vai fazer juntamente com esse paciente um plano alimentar para a gente conseguir atender todas as suas necessidades em relação à caloria, à proteína, aos macronutrientes, como também os micronutrientes, mas esse paciente vai ter que ser suplementado, né, com suplemento rico em proteína por 4 semanas. Porém, se esse paciente tem déficit de peso, esse paciente, além da proteína, ele vai ter que receber também um suplemento hipercalórico, tá?
além de toda a suplementação que a gente faz em relação ao plano alimentar. Esse suplemento, muitas das vezes, ele não é industrializado, ele pode ser caseiro, tá? Então, isso a gente vai definir juntamente com o paciente o que ele vai preferir fazer em relação à sua alimentação. Então, a gente monta o plano alimentar juntamente com esse paciente, porque não adianta nada eu impor alguma coisa para esse paciente e ele não conseguir seguir aí o que eu impus para ele. Então, a gente monta todo esse plano alimentar juntamente com o paciente. Bom, mas se eu não consigo fazer isso em 4 semanas, porque o cirurgião me mandou, né, o paciente vai ter que fazer uma cirurgia eletiva, mas precisa ser submetido a uma cirurgia rápida, né, não dá para esperar 4 semanas, mesmo assim, esse paciente é beneficiado com essa terapia nutricional. Associado a isso, a gente faz um preparo imunológico, que eu falei para vocês, com uma imunonutrição, que a gente chama, 7 dias antes da cirurgia e 7 dias após a cirurgia, e esse jejum, o jejum do paciente, né, no pré-operatório, ele é abreviado em 2 horas antes da cirurgia, e mais detalhes sobre isso eu vou passar agora mesmo para vocês, tá? Quando eu finalizar essa parte nutricional. Ainda assim, no pós-operatório, esse paciente vai continuar com a imunonutrição, e nós vamos suplementar esse paciente também com suplemento rico em proteína por mais 4 semanas, pelo menos. Esse paciente vai voltar comigo a cada mês, ou se for, né, se precisar ser mais frequente ou mais extenso, isso tudo a gente define com o paciente o que vai ser melhor naquele momento. E eu deixo também meu telefone, meus contatos à disposição, porque a gente sabe que um paciente oncológico, quando a gente avalia ele no momento atual, então, hoje eu avalio um paciente, ele está com uma sintomatologia X, e eu dou orientações e faço a plano alimentar em cima disso. Mas passaram 1 semana, 2 semanas, esse paciente pode mudar completamente, né, em relação aos seus sintomas, a sua ingestão alimentar pode reduzir novamente, e então a gente trabalha juntamente aí, não presencial, mas no remoto, tá, em relação aos cuidados que esse paciente precisa no pré-operatório e no pós-operatório também. Bom, mas se o cirurgião encaminhou esse paciente porque ele detectou um risco nutricional, né, então ele encaminhou para nutricionista, eu aplico uma avaliação nutricional completa nesse paciente, porém eu não detecto que esse paciente tem algum comprometimento no nutricional, então esse paciente não tem desnutrição. Mesmo assim, esse paciente é recomendado, né, que esse paciente, e respaldado pela literatura, que esse paciente faça uma imunonutrição 7 dias antes da cirurgia e 7 dias no pós-cirurgia, e que mesmo no pós-cirurgia seja incluído hiperproteico por 4 semanas. Além disso, a gente faz também a abreviação de 2 horas do jejum na pré-cirurgia desse paciente. Em se tratando de paciente oncológico, né, e quando a gente fala de cirurgia oncologia, no pós-operatório, muitas das vezes esse paciente, a depender do sítio tumoral abordado, esse paciente pode evoluir com complicações dessa cirurgia, tá? Então, quando esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia de cavidade oral, laringe ou faringe, muitas das vezes ele pode evoluir com quadro de disfagia, que é aquela dificuldade de mastigar e deglutir, né? E ele pode evoluir até mesmo com quadros de pneumonia com frequência, então é muito importante que esse paciente, além dos cuidados nutricionais, que ele passe também com fonoaudiólogo. E a depender de outros sítios tumorais, como se é uma ressecção de um tumor no estômago, esse paciente vai ter dificuldade em absorção dos nutrientes, então é muito importante também o cuidado da nutricionista para que faça uma suplementação para esse paciente não evoluir com deficiências nutricionais, tá? Dentre outras cirurgias relacionadas ao sítio cirúrgico. Agora, falando um pouco a respeito do preparo metabólico, né, desse paciente, a gente segue, né, na literatura, e já está muito bem preconizado, os tratamentos multimodais em cirurgia, que eu vou falar e abordar aqui com vocês agora. Então, existem diversos tratamentos multimodais em cirurgia. Então, cada país, na verdade, cria o seu tratamento multimodal em cirurgia, pensando nas características daquele paciente que vai ser submetido à cirurgia, de acordo com as características daquele paciente daquele país, tá? Então, existe o programa ERAS, né, que ele tem todo o cuidado pré-operatório, no intraoperatório, no pós-operatório, e dentro do projeto ERAS, a gente tem a parte nutricional, que é um aconselhamento, né, que eles recomendam um aconselhamento
desse paciente, tanto na parte do cirurgião, como também no intra, né, ali, no pré-operatório e no pós-operatório, na verdade. Cuidados que esse paciente tem que ter em relação à carga de fluidos, de carboidrato, não fazer um jejum muito prolongado, e também uma nutrição oral precoce, se a gente identificar que esse paciente tem algum comprometimento nutricional. Então, da parte nutricional do projeto ERAS, a gente trabalha em cima disso. Porém, o Colégio Americano de Cirurgião também tem o seu protocolo multimodal, né, o seu programa multimodal, que ele trabalha em cima dessas questões de nutrição, controle glicêmico, gestão de medicação, orientar esse paciente a parar de fumar, um gerenciamento seguro e eficaz da dor na pós-cirurgia, delírio, uma pré-reabilitação e diretivas, né, do paciente que vai ser submetido à cirurgia. Então, o que compete ao nutricionista é fazer, né, no pré e no pós-operatório, o controle glicêmico. Aqui no Brasil, desenvolvido pelo colégio e apoiado, né, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, existe o Programa de Impacto Positivo, que é o PIP, onde ele frisa 4 cuidados desse paciente para que ele alcance melhores resultados na sua cirurgia, que é a nutrição no pré-operatória, né, nutrição pré-operatória e no pós-operatório também, a otimização do controle glicêmico, interrupção do tabagismo e revisões de medicamento que esse paciente vem fazendo em uso. E temos também o mais antigo e muito conhecido pelos cirurgiões, que é o projeto Acerto, né, que é um projeto multimodal também, que foi criado em 2005, com o intuito de aceleração da recuperação total pós-operatória desse paciente. Então, ele foi pensado não só, né, no paciente cirúrgico, como também nos ambientes hospitalares, né, para que tenha diminuição de custos hospitalares, diminuição de internação desse paciente, da diminuição de morbidade no pós-operatório, e também, então, envolve, né, questões de cuidados que o cirurgião tem que ter, tanto no pré, no intra e no pós-operatório, mas também cuidados relacionados à parte da nutricionista, de nutrição, que é o cuidado do jejum no pré-operatório de 2 horas, fazendo uma abreviação de jejum, que eu vou explicar para vocês mais detalhadamente agora, a realimentação precoce desses pacientes, o uso de simbiótico e de prebióticos, e o preparo imunológico desse paciente, que a gente faz tanto no pré quanto no pós-cirúrgico. Então, para a gente começar, né, eu vou falar sobre esses tratamentos multimodais, que envolvem a parte da nutrição, que é o que me compete aqui. O objetivo, então, primeiramente, do preparo imunológico desses pacientes é oferecer nutrientes para que esse paciente tenha uma diminuição da infecção, né, tanto da ferida operatória como infecções secundárias, para que esse paciente tenha uma melhor cicatrização dessa ferida operatória, que também esse paciente tenha uma manutenção da barreira intestinal. A gente sabe que o nosso intestino, ele é proliferado ali de bactérias, e muitas das vezes ele precisa conter bactérias benéficas, né, que nós chamamos, né, de probióticos, porque ali no intestino, esse órgão vai atuar como uma defesa para que as bactérias, quando entram em contato, as bactérias que são maléficas, né, para o organismo, quando elas entram em contato com esse organismo consegue se proteger contra essa bactéria que pode ser agravante, tá? E com isso, fazendo esse preparo imunológico, a gente tem uma diminuição nas taxas de infecção, diminuição da permanência hospitalar desses pacientes, melhora de marcadores nutricionais, como é o caso de pré-albumina, né, de uma transferrina ou mesmo de uma albumina. Então, o preparo imunológico, ele inclui 3 principais imunonutrientes responsáveis pela literatura, tá? Que é a arginina, o ácido graxo ômega 3 e o nucleotídeo. Então, existem N evidências científicas relacionadas a isso, até existem diretrizes, né, tanto do projeto Acerto, como eu já falei para vocês, como também guidelines, né, de nutrição clínica, de nutrição cirúrgica, tá, da ESPEN, né, que é a Sociedade Europeia de Nutrição enteral e parenteral, como também a BRASPEN, né, que é a nossa brasileira, Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. E os imunonutrientes, como essa meta-análise trouxe aqui para nós, né, que é um estudo com alto impacto científico,
Se a gente faz o preparo imunológico desse paciente com imunonutriente, esse paciente vai reduzir infecções de feridas, abscessos abdominais, pneumonia, diminuir tempo de internação em unidade de terapia intensiva, vai diminuir vazamentos anastomóticos e diminuir quadros de sepse. Então, a gente tem a depender, né, de alguma dessas complicações, de 40% e até mesmo 60% com o uso desse imunonutriente. Tá? Esse imunonutriente é um suplemento, tá? Que ele deve ser utilizado de 5 a 7 dias no pré-cirúrgico e 5 a 7 dias no pós-cirúrgico, e a recomendação para se ter esse benefício, né, de redução de complicação, é que se use pelo menos 500 ml desse imunonutriente. Em relação ao probiótico, prebiótico e simbiótico, é muito importante aqui a gente entender o que é cada coisa, né? Então, probióticos são as bactérias benéficas para o nosso corpo, que deve proliferar o nosso trato gastrointestinal aí com essas bactérias, porque elas vão defender contra bactérias maléficas. Os pré-bióticos são as comidas desse probiótico, tá? E o simbiótico é quando a gente tem o probiótico e o simbiótico junto em uma cápsula, ou mesmo em um sachê, né, de suplementação de móvel. Então, esse estudo nos mostra aí grandemente, né, como esse uso desses probióticos e simbióticos melhoram, diminuem, né, a questão das complicações no pós-cirúrgico. Então, aqui a gente observa, né, na figura azul, né, no desenho aqui, no gráfico aqui onde está em azul, esses pacientes, eles receberam, na verdade, um simbiótico, tá? Então, eles foram randomizados. Um grupo recebeu o simbiótico, outro grupo recebeu o placebo, que era a maltodestrina, que não tem nada a ver com essas bactérias benéficas, tá? E aí, eles avaliaram, 8 dias antes da cirurgia, e no pós-cirúrgico, eles avaliavam, mediam, né, a interleucina 6 e o PCR desses pacientes, que são marcadores de inflamação. Então, quando essa interleucina 6 está baixa, né, em menores valores, e também quando o PCR encontra-se reduzido, quando a gente compara com aqueles pacientes que não receberam esse. Então, aqui os pacientes, né, e na figura para a gente entender melhor. A gente tem aqui os pacientes que receberam simbiótico e aqui os pacientes que receberam placebo. Quando a gente pega aqui os pacientes que receberam simbiótico e compara com esse paciente que recebeu o placebo, a gente nota que tem uma diminuição da interleucina 6, né, e aqui da proteína C reativa também. E o que seria isso, Micheline? Então, quem recebe simbiótico tem uma menor complicação, menores taxas, índices de inflamação, tá? E aí, em consequência dessa diminuição da inflamação, esse paciente vai evoluir com menores complicações, né, de infecciosas, menor tempo de uso de antibiótico e menores estadias hospitalares. Já em relação à abreviação do jejum, muitas das vezes esse paciente que vai ser submetido à cirurgia, ele vai para a cirurgia com 8, 12 horas em jejum. Porém, a gente sabe que o jejum prolongado, ele pode causar e causa, né, uma diminuição da glicose circulante e, consequentemente, a gente tem que está circulando ali no sangue desse paciente, e, consequentemente, a gente tem um aumento de um hormônio chamado glucagon. E aí, esse paciente ficando muito tempo em jejum, ele vai precisar de glicose. O que o nosso corpo faz? Ele utiliza a nossa reserva muscular, reserva de gordura, para gerar energia. Então, ele começa a degradar o nosso corpo para gerar energia, como fonte de energia. Só que, como a gente tem um aumento do glucagon para esse paciente estar em jejum, acaba também que esse glucagon aumentado vai levar uma resposta, né, para esse corpo, de que, você precisa preservar essa glicose que está circulando aí no seu corpo. Então, a gente tem uma resistência à insulina, né, e tendo então, o que seria isso, né? Essa glicose, ela não consegue entrar para dentro da célula, causando uma hiperglicemia nesse paciente que vai ser submetido a um processo cirúrgico. E por ele apresentar essa hiperglicemia, quando ela encontra, né, essa glicemia está maior que 200 miligramas por decilitro, muitas das vezes, esse paciente vai estar suscetível a desenvolver algum tipo de infecção, tá? Então, as repercussões desse jejum no pré-operatório prolongado vai fazer que esse paciente tenha um aumento da resistência à insulina, maior quantidade de glicose circulante, consequentemente, maior inflamação esse paciente pode apresentar, maior risco de náusea, de vômito, maior risco de infecções, maior sede, fome, irritabilidade, e isso tudo está associado com maior tempo de internação desses pacientes. A esse respeito, né, as diretrizes de tratamentos multimodais,
elas recomendam que o jejum ele seja abreviado em 2 horas, tá, antes da cirurgia, que esse paciente receba uma bebida de líquidos claros, contendo maltodestrina, e hoje se sabe também que dá para suplementar essas bebidas, que são, né, que contém líquidos claros, com uma proteína de hábito de rápida digestão e absorção, que é o whey protein. Então, esse paciente deve receber uma abreviação de jejum, desde que esse cirurgião também consiga, né, enxergar a importância disso, e que esse paciente vai conseguir esvaziar o seu trato gastrointestinal antes da cirurgia. Então, o que é recomendado é que se faça essa abreviação de jejum 2 horas antes da cirurgia com esses líquidos claros, exceto para aqueles casos de pacientes que têm um retardo de esvaziamento gástrico e esofágico, tá? E também para aqueles pacientes que vão ser submetidos a procedimentos de emergência. Então, possui um grau de recomendação forte, tá? Recomendado aí por diversos especialistas na sua prática clínica, e o grau de evidência alto. O que quer dizer isso? Tem várias recomendações, vários trabalhos científicos mostrando o benefício disso. E não é à toa, né, que diversas sociedades de anestesistas recomendam essa abreviação de jejum. E mesmo o Conselho Federal de Medicina brasileiro publicou, né, em 2018, uma diretriz, uma resolução que fala que o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva, ele deve fazer um jejum de dieta geral. Ele pode comer dieta geral 8 horas da cirurgia, dietas leves 6 horas antes da cirurgia, e em relação a leite não humano, 6 horas antes da cirurgia, leite materno 4 horas, e que esse paciente receba líquidos claros, sem resíduo, contendo água, ou uma bebida clara, desde que seja clara, né, e uma bebida de rápida absorção, como é o caso, enriquecida com maltodestrina e whey protein, tá? 2 horas antes da cirurgia. E aí, então, esse paciente fica em jejum para o pré-cirúrgico. Temos também a alimentação precoce, né, no pós-operatório desses pacientes, que também é muito recomendada por todos esses tratamentos, esses protocolos multimodais. Então, a gente sabe que hoje, realimentar o paciente precocemente, né, no pós-operatório é seguro, existe grandes evidências, né, vasta evidência em relação a isso, mesmo se esse paciente for submetido a uma anastomose digestiva. E por que eu tenho que realimentar meu paciente no pós-operatório? Porque a gente vai aumentar a motilidade do trato gastrointestinal desse paciente, reduzindo complicações, como é o caso do ilho paralítico, tá? Então, o ideal é que a gente consiga realimentar esse paciente até 24 horas no pós-operatório, se ele encontrar, né, estável hemodinamicamente, e mesmo em cirurgias, operações como videocolecistectomia, herniorafias e cirurgias anoorificiais, recomenda-se início imediato da dieta via oral e de hidratação oral, sem uso de hidratação por via endovenosa. Então, uma das recomendações é que esse paciente, ao sair do centro cirúrgico, né, e ali no processo de reabilitação pós-anestésica, que esse paciente, quando ele estiver muito bem acordado, que ele receba uma goma de mascar para que ele vá mastigando isso, do trato gastrointestinal. Então, relacionado à abreviação do jejum no pós-operatório, a gente tem também uma farta evidência na literatura de recomendações quanto a isso. Se a gente não faz isso, se o cirurgião não prescreve essa dieta no pós-operatório, ele vai precisar fazer o quê? Fluidos intravenosos, e a gente sabe que esses fluidos intravenosos, se você prescreve isso, ao invés de realimentar esse paciente precocemente, esse paciente pode evoluir com edema intestinal, né, então, se ele evoluir com edema desse intestino, esse intestino passa a não funcionar. Esse paciente vai evoluir muitas das vezes com ganho de peso, que também vai estar associado a diversas complicações, né, como pneumonia, vômitos no pós-operatório. E o edema intestinal também vai causar aí um ilho paralítico e menor tolerância desse paciente à dieta prescrita no pós-operatório. Então, consequentemente, se a gente não realimenta precocemente esse paciente, né, no pós-cirurgia, ele tem maior risco de internação. Então, para eu concluir aqui a minha fala hoje, né, eu deixo aqui a foto, né, dos cirurgiões do Instituto do Câncer de Rio Preto, e que são exemplos hoje, né, a serem seguidos pelos futuros médicos, futuros cirurgiões, e também em relação a pacientes e familiares, quando vocês forem passar ou escolher o cirurgião, né, para que, se você tem, né, recomendação de passar por um processo
cirúrgico para que você consiga, né, hoje você sabe de todos os benefícios do cuidado nutricional e do cuidado metabólico desses pacientes, então é muito importante você escolher uma equipe que tenha todo esse cuidado com você, né, ou com o seu familiar. Porque a gente sabe que o paciente cirúrgico bem nutrido e metabolicamente manejado é um paciente que vai ter menores taxas de complicação, menor tempo de internação, menor probabilidade de reinternações, menor custo de saúde e melhor qualidade de vida no pós-operatório, tá? Eu agradeço, deixo meus contatos aqui, tanto meus contatos quanto também do INCA Rio Preto, convido vocês a seguir, e qualquer dúvida estou à disposição. Gilene, obrigado pela apresentação, tá? Obrigado pelas informações, obrigado por tamanha riqueza de dados. São informações muito importantes para os futuros médicos, os futuros cirurgiões, como você bem disse aí. Eu sou um defensor, eu sou um apaixonado pela nutrição em cirurgia, porque eu sei, sou testemunha de que quando o paciente está de uma forma nutricional melhor, ele consegue ter resultados melhores num tratamento cirúrgico, ou até mesmo um paciente oncológico, um paciente que vai fazer uma cirurgia benigna, uma cirurgia maligna, uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia de médio porte. A terapia nutricional deve ser muito bem encarada pelo cirurgião, aliado a um profissional da nutrição, que estejam muito antenados a essas novas inovações, a essas informações que são de tamanha importância para todos nós. É muito importante dizer assim, que existe muita diferença entre você indicar uma cirurgia, tratar uma cirurgia num paciente obeso, num paciente eutrófico, um paciente magro ou um paciente desnutrido. Então, são todos cuidados, são todas visões diferentes, e cada paciente desse perfil tem uma necessidade e um manejo diferente para o tratamento cirúrgico. Então, o que deve ressaltar bastante aqui, principalmente para os alunos, é a importância desse manejo. O paciente, quando vai fazer uma cirurgia, quando ele vai ser submetido a uma cirurgia, ele precisa ter alguns cuidados. Ele precisa ter uma alimentação adequada para cada caso. Um paciente que vai fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço, ele precisa ficar com alguns dias em jejum. Um paciente que tem uma doença no estômago, um paciente que vai fazer uma cirurgia de hérnia, de hiato, um paciente que vai fazer uma cirurgia de esôfago, uma cirurgia de estômago, de intestino, ele vai ficar um tempo em jejum. O paciente ele vai perder horas e horas para fazer uma cirurgia. Ele precisa fazer, por exemplo, uma endoscopia, ele precisa fazer uma colonoscopia, ele precisa fazer uma laringoscopia, uma broncoscopia, uma tomografia, uma ressonância, exames de sangue, um ultrassom, e tudo isso leva à necessidade de um jejum. Se o paciente já está com uma doença avançada, está com um distúrbio de absorção, está emagrecido, ou até mesmo aquele falso nutrido, aquele paciente que está com excesso de peso, um paciente que está com uma massa magra baixa, uma atrofia muscular, uma sarcopenia, uma obesidade, ele tem uma taxa de gordura corporal elevada, existe sim um desfecho e uma evolução muito diferente. O paciente que fez um preparo nutricional no pré-operatório e o paciente que não fez. Tá? Então eu queria ter uma pergunta aqui a respeito, qual o nome, se é disponível no mercado, qual a medicação que é disponível no mercado para a realização do jejum, da abreviação do jejum? Tá. Então, no mercado, não tem várias, né, indústrias farmacêuticas que faz esse preparo. Na verdade, você tem que ir atrás de uma maltodestrina, tá? Já é suficiente.
Então, você vai fazer o cálculo, esse paciente vai tomar, ele pode tomar de 200 ml a 400 ml de maltodestrina a 12,5%. Então, que vai dar em torno aí de 25 gramas dessa maltodestrina. Você pode mandar manipular, ou existe mesmo essa maltodestrina pronta para venda em sachê, ou você compra doses maiores, né, em latas, mas como é uma abreviação do jejum, ele vai usar uma unidade, um sachê, ou no máximo 2 sachês aí, no pré-cirúrgico, então o ideal seria mesmo ou mandar manipular, ou em alguma avulsa essa maltodestrina. Mas é maltodestrina. Nós temos nosso protocolo aqui, nós seguimos o paciente, por exemplo, nós temos paciente com câncer de estômago, que ele tem um retardo, como você bem disse também na sua apresentação, ele tem um retardo no esvaziamento gástrico, ele tem uma doença que está obstruindo, está dificultando o esvaziamento gástrico, ou seja, ele come, ele bebe, então ele tem alguns dias, algumas semanas, alguns meses de uma evolução de uma doença. Então é um paciente que já emagreceu, então esse paciente vai fazer uma cirurgia conservadora, uma cirurgia radical, vai fazer uma gastrectomia, vai tirar uma parte do estômago, vai tirar um estômago completo, de acordo com a localização e a necessidade de uma margem de segurança. Então, esse paciente já é mais difícil a gente fazer esse preparo por causa do esvaziamento gástrico, né? Então, ele vai para uma cirurgia, ele vai tomar 2 horas, 3 horas do preparo, então ele vai ficar com um conteúdo no estômago e durante a intubação, durante a anestesia, corre-se o risco do paciente broncoaspirar. E aí já pode ser uma coisa muito perigosa na evolução do tratamento, da recuperação do pós-operatório. Nós podemos adicionar uma outra complicação para esse paciente. Diferente, por exemplo, aquele paciente que tem um câncer no intestino, por exemplo, na bexiga, na próstata, que vai fazer uma cirurgia de algumas horas, uma cirurgia por laparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia robótica, enfim, a técnica não importa, mas a necessidade é bem importante. Sim. Chegou Pois não. Só fazer um comentário, doutor Oswaldo, em relação a esses pacientes, né, que possuem câncer, né, do estômago. Muitas das vezes eles têm dificuldade em se alimentar, então porque o estômago já está muitas das vezes preenchido com uma massa tumoral, então eles têm de tolerar grandes volumes, e a gente precisa facilitar para que a digestão desses alimentos, né, para facilitar a digestão desses alimentos. Mas é muito importante a gente lembrar que esse paciente que está com câncer no estômago e que vai ser submetido a uma cirurgia, mesmo no pré-operatório, a gente tem uma dificuldade em alimentar esse paciente, então a gente faz suplementações, né, para esse paciente, para que ele não evolua com perdas nutricionais e tolere bem a cirurgia, mas é muito importante a gente pensar no pós-operatório desse paciente. Por quê? Porque depois da cirurgia, muito provavelmente, esse paciente vai precisar ser submetido a um tratamento de quimio e de radioterapia. E se a gente pensar que esse paciente vai ter que tirar, vamos supor, parte do seu estômago, ou até mesmo o estômago inteiro, talvez já é muito importante a gente pensar de colocar uma jejunostomia nesse paciente, porque a gente sabe que ele vai demorar muito tempo para se alimentar adequadamente. Então, toda essa conversa, né, com o cirurgião, com a equipe profissional, para a gente poder já programar isso, né, no intraoperatório, já programar o paciente também no pós, para que ele não acorde lá no pós-operatório com uma jejunostomia, ou mesmo com uma sonda, né, se ele for se alimentar aí, ter dificuldade para se alimentar em menos de 3 meses, mas se tratando de um câncer gástrico, né, uma ressecção de um estômago, normalmente ele tem uma dificuldade maior que 3 meses para se alimentar. Então é muito importante a gente pensar nessa questão também, sabe? De como a gente vai alimentar esse doente no pós-operatório. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp a respeito da abreviação do jejum. Como vocês fazem para o paciente ter uma recuperação mais rápida? Bom, isso aí é um conjunto de fatores, né? Então, quando o paciente vai fazer uma cirurgia, necessita de uma integração muito grande, tanto no pré-operatório, essas avaliações, né, da equipe cirúrgica, da melhor técnica cirúrgica para aquele caso, avaliar o paciente, se é um paciente obeso, um paciente eutrófico, um paciente magro, um paciente desnutrido, um paciente que está fora do seu padrão ideal para a técnica cirúrgica,
A cirurgia tem várias técnicas, pode ser uma cirurgia, dependendo do órgão que vai ser operado, se é uma cirurgia por laparoscopia, uma cirurgia por robô, uma cirurgia aberta, né, aquele corte grande ou no tórax ou na barriga. E quando o paciente interna, ele tem que fazer, o ideal é fazer essa abreviação do jejum, ele toma a maltodextrina, né, em algumas horas antes da cirurgia, e depois da recuperação da cirurgia, o paciente, quando ele vai, por exemplo, se vai para a UTI, se o paciente já vai para o quarto, é uma nova etapa, né? Antes, por exemplo, eu tinha um estômago doente, um exemplo, pensar num paciente que tem um tumor no estômago. Você tirou o estômago, parte ou total, e depois ele vai precisar de uma outra dieta até para a sua recuperação. Então ele vai precisar de uma dieta adequada, uma dieta própria para o pós-operatório inicial, os primeiros dias. Só que aí o paciente ele precisa ter uma avaliação, uma integração muito boa com a equipe de anestesia também para não usar depois no pós-operatório muito opioide. Aí quando o paciente sai do centro cirúrgico, vai para a UTI, por exemplo, ele precisa sentar logo, ele precisa, por exemplo, na maioria das vezes, levantar-se e tomar banho, por exemplo, no chuveiro, né? Usar menos opioide possível para dor, usar mais analgésico simples, sentar, levantar, otimizar a fisioterapia, né? Tentar o mais rápido possível tirar esse paciente da extubação, respirar espontaneamente, melhorar a fisioterapia, né? Uma fisioterapia motora, uma fisioterapia respiratória, e pensar também com um paciente que também precisa de uma cirurgia, que vai precisar de uma internação prolongada ou cuidados mais prolongados, ele fazer no pré-operatório, se possível, também uma fisioterapia para otimizar a sua capacidade ventilatória, aumentar a sua força para respiração, e pensar muito assim nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Tem todos esses cuidados também que a gente precisa ter. Quer comentar mais alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Nós estamos aqui num avançar já e quer considerar, fazer alguma consideração final, Micheline, por favor? Sim, doutor Oswaldo, na verdade eu acredito, né, muito também no tratamento em conjunto, né, isso é muito importante, quem vai ter o benefício de tudo isso é o paciente, né, então a minha mensagem é que aí para os futuros médicos, futuros cirurgiões, né, que sempre busquem na literatura as novas ações, né, muito importante esses profissionais buscar sempre atualidades, porque a cada dia saem novas publicações em relação à cirurgia, em relação ao tratamento do paciente oncológico, então isso a gente está falando hoje, né, mas amanhã, daqui uma semana pode mudar tudo e aí vir outras recomendações, então é muito importante a gente ter sempre essas atualizações, tá? E para os pacientes e familiares, né, sempre buscar uma equipe que atua em conjunto, né, que quem vai ter esse benefício vai ser sempre o paciente, a gente trabalha em prol do paciente, né, da qualidade do atendimento do paciente. Obrigada. Micheline, muito obrigado a todos aí que acompanharam a gente nessa apresentação, nessa live, tá? Micheline, mais uma vez, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade para a gente divulgar mais essas informações para todos os pacientes, para todos os alunos também que vão buscar uma carreira cirúrgica na medicina, tá bom? Muito obrigado a todos os alunos aí da Unilago, do 5º período, 6º período, dos outros períodos aí da faculdade, o pessoal da Liga de Oncologia, Clínica e Cirúrgica, os alunos da Liga de Cirurgia, das ligas acadêmicas da Unilago e de outras faculdades também que estão nos acompanhando. E a todos os pacientes, a todos os familiares que também nos acompanharam. Um abraço a todos.